Você que está em sintonia no canal do YouTube, o Cildo Menezes, o espaço é Fé e Cultura, nós estamos no propósito de levar até você o estudo, a compreensão maior dos 7 sacramentos. Hoje eu convidei o Padre Rocildo para falar conosco. Ele é professor da Universidade Regional do Cariri, é reitor do Santuário Eucarístico da Diocese de Crato, está como chanceler também da Diocese de Crato, no Cariri cearense, é mestre em filosofia e bacharel em teologia, 32 anos de sacerdócio, de muita dedicação ao pastoreio da nossa diocese e da nossa igreja. Então, Padre Rocildo, agora é contigo. Um grande abraço a todos. Eu tenho a alegria de estar participando desse canal para evangelizar, para nos aproximarmos num diálogo tranquilo, aberto e sincero das coisas da fé e, sobretudo, nos comunicarmos em relação ao sacramento do matrimônio, um dos 7 sacramentos do caminhar da Igreja e que compõe, assim, o conteúdo da nossa fé. Primeiro, a alegria de falar sobre o matrimônio, porque ele diz respeito à vida, diz respeito à família, que é o canteiro do amor, o lugar da manifestação da vida, e é onde a gente aprende as primeiras relações e também onde se faz a primeira experiência de educação da fé. Do ponto de vista da doutrina da Igreja, se tomarmos como referência o Código de Direito Canônico que rege todas as leis que orientam o caminhar da Igreja Católica Apostólica Romana, ele define assim esse sacramento: a aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão da vida toda, que é voltada, é ordenada pela sua índole natural ao bem dos cônjuges, a geração e a educação da prole, ou seja, dos filhos e filhas, e que foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento, ou seja, a compreensão que a Igreja tem em relação ao matrimônio é que fundamentalmente é o encontro necessário e livre entre a mulher e o homem, marcados pelo sentimento profundo do amor e iluminado pela fé, com o desejo de construir uma família para a vida toda. O entendimento do sacramento do matrimônio, segundo a doutrina da Igreja, é que de fato ele é uma comunhão, é uma comum união. Ele é marcado por um profundo laço que naturalmente tem que ter origem no coração do homem e da mulher, que decidem partilhar a existência total, toda a sua realidade um com o outro e por toda a vida. E o Código diz uma novidade: ele é voltado para o bem dos próprios cônjuges. O que se busca no matrimônio? A alegria, a felicidade, a convivência, a cordialidade, o desenvolvimento de algo que é fundamental, que é exatamente o amor e aquilo que se desdobra do amor. São duas realidades que a Igreja coloca como objetivo do matrimônio: o bem dos cônjuges, do casal, e a geração, a transmissão da vida, que é dom e graça de Deus, e por fim a educação dos filhos. Portanto, amor, convivência, cordialidade, que vai se aprendendo num processo ao longo da caminhada a dois, a colaboração para que a vida se manifeste no seu ninho próprio, no seu lugar especial, que é a família, e a educação, tanto a educação para a cidadania como a educação para a vida de fé. Esses são os elementos fundamentais do sacramento do matrimônio. E para alguém se casar, o que é que a Igreja diz que é fundamental? Primeiro, é claro que haja uma experiência profunda, bonita, realizadora de verdadeiro amor. Mais do que um sentimentalismo, uma emoção, uma paixão
de encontros. A luz do matrimônio, na verdade, é o amor, mas um amor que vai crescendo, vai sendo cultivado, vai se renovando, vai sendo desenvolvido ao longo da existência e que tem os seus momentos altos e baixos, mas é sempre amor, é sempre dom e graça de Deus nos corações de homens e mulheres que se unem exatamente para construírem sua família, para construírem o seu novo lar. Um segundo elemento que para haver o matrimônio, naturalmente tem que haver a liberdade. Um querer muito sincero e decidido e um querer de se comprometer para uma existência toda. Portanto, a compreensão da igreja para o matrimônio vai muito além de um contrato entre duas partes que são livres e celebram um acordo quando tem interesse num determinado momento. O matrimônio é um sacramento, um sinal do amor de Deus, um instrumento da graça de Deus para o bem do casal, para a formação da família cristã e para que a criação de Deus ela se manifeste e ela se revela. Pois os pais são, juntamente com Deus, como que co-criadores e comunicadores da vida. Então isso é que é, na verdade, a compreensão do sacramento do matrimônio conforme o pensamento da igreja. É claro que nós sabemos que existem muitas dificuldades no caminho. Harmonizar a relação, aprender a conviver a 2, a 3 ou até a mais pessoas, ter uma atitude de tolerância nos limites que cada pessoa tem os seus e também, ao mesmo tempo, ser capaz de superar as dificuldades, os problemas, as mudanças, as variações que acontecem ao longo do caminho, não é fácil para nenhuma pessoa e nem os pais, os cônjuges podem ser tratados como super-heróis. Não, são pessoas responsáveis, convidadas a entender a natureza dessa realidade e apoiar esse amor humano no amor maior que vem da parte da graça de Deus em nossa existência. Nós queríamos destacar a importância desse sacramento. Ele é um canal de amor. Ele é uma manifestação de que fomos feitos para a comunhão, comunidade. Ele é uma manifestação que somos seres de relação. Isso é muito bonito na vida matrimonial, ainda que essa relação comporte tensões, comporte dificuldades, mas há que haver um ideal que orienta esse caminhar e uma luz muito mais profunda do ponto de vista da fé, para que o casal, em compreendendo, em aceitando essa verdade do matrimônio e a sua realidade, ele possa de fato ir construindo a realização ao longo do cotidiano. Quer o amor, o afeto, a cordialidade, a colaboração, a entreajuda entre marido e mulher, quer o cuidado, o acompanhamento, a formação, o direcionamento dos filhos e depois, é claro, uma relação que se estabeleça já também na maturidade dos filhos, quando a família se planifica. A gente gostaria de lembrar, nessa pequena reflexão sobre o sacramento do matrimônio, que nos acidentes do caminho, a estrada da nossa vida, que é uma viagem, uma peregrinação e que tem surpresas positivas e negativas, também a igreja prevê a possibilidade de que alguns matrimônios fracassem, não atinjam esse ideal. E nesse sentido, embora a igreja não sendo divorcista e não aceitando simplesmente a lei do divórcio estabelecida pelos estados que são laicos e devem ser assim, ela tem uma proposta também que em algumas situações esse matrimônio pode ser reconhecido como inválido, pode ser declarado não validado conforme as condições que a igreja acredita e propõe para esse sacramento da família, ou podemos dizer, esse sacramento do amor entre marido e mulher. E nós podíamos lembrar alguns pontinhos rapidamente. Primeiro, se por ocasião do casamento faltou liberdade suficiente, houve alguma forma de pressão para que alguém se casasse por alguma razão, muito tempo de namoro,
uma forma de relacionamento íntimo já antecipado, outras situações, e comprovadamente a pessoa não ter se sentido livre para dar um sim de alma, de coração, na plenitude da sua liberdade. Esse casamento houve como ritual, mas ele não se realizou na sua verdade como sacramento, como sinal do amor de Deus. Esse casamento pode ser declarado nulo pela igreja. Se também alguém que entrou no casamento com desejo sincero, com muita alegria, mas de fato não revelou a maturidade para esse caminho, e psicologicamente muitas realidades vieram a complicar e dificultar a relação estável entre duas pessoas, e portanto aquela finalidade que o Código de Direito Canônico diz, o bem dos cônjuges, a igreja pode também reconhecer que houve imaturidade psicológica e uma daquelas pessoas não tinha a condição de fazer uma opção radical para toda a vida. Nesse sentido também pode-se reconhecer a nulidade do matrimônio. E ainda podemos lembrar se houve alguma forma do que o direito canônico chama de dolo, de engano, ou seja, alguém escondeu alguma coisa essencial, alguém não foi aberto, transparente o suficiente para contrair o sacramento do matrimônio. E tipo, uma doença grave, uma tendência na sua sexualidade ou uma outra realidade que impeça a paz, o bom desenvolvimento e a plenitude do relacionamento humano e da vivência daquilo que é a essência do sacramento do matrimônio, o bem do casal, a procriação, ou seja, a comunicação da vida e a educação da prole. Nesse sentido, se houve uma forma de engano deliberado e que alguém guardou algo que não poderia guardar e que vem a comprometer a unidade da família, também poderá, no tribunal eclesiástico, declarar que aquele matrimônio não foi válido segundo as leis da igreja e que, portanto, não estão unidos definitivamente pelo sacramento. Mas creio que devemos olhar sempre para o lado positivo, a beleza do amor, a solidariedade que deve sendo alimentada, o trabalhar a maturidade para se conviver a dois, o diálogo cotidiano e, sobretudo, sempre rever as próprias atitudes para que esse sacramento de fato seja um lugar de realização dos cônjuges, do marido e da mulher, de realização dos filhos, que são dons e resultados desse amor, e que ele possa glorificar a Deus, que de fato é autor da vida, é fonte de felicidade e quer o nosso maior bem. No fundo, a missão da igreja é a salvação, mas uma salvação que começa aqui, uma salvação que tem que dar sinais claros no cotidiano da nossa caminhada e que se planifica na glória da Trindade, quando nós estivermos definitivamente reunidos na casa do Pai.